Aquela sensação de ganharmos uma discussão, mas sairmos dela com um gostinho assim de amarga derrota? Isso pode acontecer quando conseguimos manter o emprego, sustentar a relação, preservar a paz, sem arriscar o que levamos anos para construir. Somente para depois percebermos que aquela vitória não tinha gosto de nada. Porque existe uma forma de perder travestida de vitória em certos embates e ela se disfarça muito bem de maturidade. E isso geralmente acontece quando a gente mantém tudo no lugar, mas precisa sair de nós mesmas para conseguir isso. Nessa semana chegamos a minguante em Touro e encerramos a alunação que começou lá na Nova em Câncer 3 semanas atrás. Um ciclo que nasceu perguntando onde está a nossa raiz emocional e termina agora atirando outra questão para a gente bem no estilo da minguante. Quanto daquilo que chamamos de segurança é, na verdade, medo de sentir? Em Touro, essa alunação vai nos colocar diante da diferença entre estabilidade e acomodação. Touro e a segunda casa, comumente associada ao signo, vem falar sobre valor próprio, não o valor que vem do que conseguimos acumular, manter ou suportar, mas aquele que continua existindo mesmo quando paramos de querer provar alguma coisa. A gente ainda vai ter um trânsito de Vênus em Libra, que chega para lembrar que a harmonia não é silêncio forçado. Relação de verdade exige presença. Que estejamos inteiras no acordo e não apenas educadamente ausentes. No bloco do tarô, temos que trilhar o caminho entre o 5 de espadas e o 10 de copas. Como a gente sai da vitória que afasta, desgasta e deixa um gosto amargo, até chegarmos à plenitude emocional que só aparece quando a gente já não precisa mais fingir que não doeu. Vamos terminar, como sempre, com o Oráculo das Lobas, que encerra a nossa travessia com a carta da sensualidade, trazendo uma verdade que contraria a lógica cultural. Prazer não é prêmio por termos aguentado tudo, não. Prazer é o nosso caminho de volta. Lupitas, o grande convite dessa semana é pararmos de vencer no cansaço e voltarmos a viver no nosso corpo. É claro que o arquétipo que caminha conosco nessa fase tinha que representar a mulher que já não está nem aí para sustentar aparências, que enxerga o que antes estava escondido e que sabe soltar também. Sabe que soltar pode ser um gesto de poder. A arrasadora, feiticeira. Bora começar esse episódio da Minguante em Touro. Então vamos começar com uma frase bombástica, hein? O que a gente sustenta por medo não é estabilidade, é só prisão com uma decoração bonita. A lua minguante é a fase do fechamento, aquela que a cultura raramente nos ensinou a valorizar. Vivemos treinadas para correr atrás do crescimento, né, da lua cheia, da colheita visível, mas todo o ciclo de vida real precisa de um momento para reconhecer o que já cumpriu seu papel e o que já pode ser solto, ser deixado para trás. Aqui entra, então, o arquétipo da feiticeira, a guardiã dos mistérios da lua minguante. Ela não é a bruxa má que a cultura popular vendeu para a gente ficar com medo do nosso próprio poder, não, viu? Ela é a parte de nós que sabe fazer a travessia do escuro sem precisar de certeza garantida para tudo. No nosso livrão vermelho, Mulheres que Correm com os Lobos, a doutora Clarissa Pinkola Stess chamaria isso de instinto da mulher selvagem. Aquela sabedoria do corpo que sabe quando algo perdeu a função, mesmo antes de admitir. E é exatamente isso que a gente está sendo convidada a fazer nessa semana. Olhar para o que estamos dispostas a soltar. Não pela raiva de quem quer destruir tudo, mas pela lucidez de quem entende que segurar demais também é uma forma de estagnação. Aqui no TML a gente não traz isso como um fim triste.
A gente trata tudo isso como rito. A feiticeira não amputa, ela só transforma o que já não serve mais de matéria-prima em fertilizante. E o que vem a seguir nos ajuda a descobrir como fazer isso, olhando para o signo dessa alunação, para Touro. A segurança que não passa pelo corpo é só um tipo de medo disfarçado. Touro é o signo que a gente mais associa com estabilidade e não é à toa. Mas existe uma diferença enorme entre a estabilidade que nutre e a acomodação que anestesia. E essa minguante em Touro está justamente na fronteira entre essas duas coisas. A segunda casa astrológica reforça esse tema com força total. Ela é o território dos recursos, do valor próprio, do que a gente considera que merece ter para ser. E é aí que mora o mistério, porque a gente aprendeu como mulher que o nosso valor se mede pelo tanto que a gente aguenta, tanto que a gente sustenta, do muito que esperam que a gente deixe para lá e que a gente não reclame. Isso, Lupitas, não é estabilidade e nem maturidade. É sacrifício que chega com uma aparência de virtude. Quem sustenta esse discurso patriarcal dentro da gente é a voz já conhecida aqui por nós no TML do desânimos, como a gente apelidou aqui intimamente a função junguiana do ânimos negativo. Aquela voz interna que cobra produtividade, controle, resultado, sem nunca perguntar como é que a gente está se sentindo no processo. E é essa a parte que vem e faz determinações tirânicas. Melhor não mexer em time que está ganhando. Mesmo quando ganhar, deixou de significar alguma coisa boa. Deixou de ser um prazer na vida e passa a se tornar apenas um vazio. O convite de Touro nessa alunação, então, é para que a gente reconstrua a relação com o valor próprio a partir do corpo encarnado, da sensação, do prazer, dessa materialidade que não é só conta bancária no positivo, relacionamento estável ou o cargo que a gente não larga por medo da escassez. E é exatamente nesse ponto que essa semana nos traz mais um trânsito em auxílio. E Vênus chega para nos ajudar aí, ó, a apertar os parafusos certos. Presença de verdade pode incomodar antes de aliviar. No mesmo dia dessa alunação, Vênus entra em Libra, um dos seus signos próprios, cobrando de nós uma coisa bem específica: relação de verdade. Não com o acordo tácito da gente não se machucar, hein? Ai, ai, ai. É pra ser de verdade. Com o bom e o não tão bom. A Libra tem aqui esse signo, esse território da sétima casa, fama de buscar harmonia, não é mesmo? O equilíbrio das balanças. Só que a gente parece ter esquecido que a harmonia que Vênus nos pede não tem nada a ver com evitação de conflito. Tem a ver com presença. Com a coragem de estarmos inteiras dentro de um vínculo, mesmo que isso balance aí esse equilíbrio confortável que a gente vinha sustentando. A combinação desse trânsito, então, Vênus em Libra com minguante em Touro, é reveladora. Estamos sendo cutucadas pelos astros aí a olhar para as nossas relações, sejam afetivas, profissionais ou internas com a nossa própria vida, nosso próprio self, e perguntar aonde a gente trocou verdade por uma paz mal resolvida. Onde a gente ficou calada para não perder o que a gente já tinha, mesmo pagando o preço de nunca sermos vistas por inteiro. Difícil. Ainda bem que a gente tem o tarô para nos ajudar a aprofundar tudo isso. 2 cartas nessa semana e a mensagem da primeira carta pode parecer aí relativamente ou só um pouquinho pesada. Tem vitória que a gente vence sozinha porque ninguém mais quis ficar por perto, hein? Doeu? Aqui também.
O amor bruto, mas com carinho, que o tarô nos trouxe foi o do arcano menor, o 5 de espadas, que chega para nos mostrar, vamos prestar bem atenção no desenho, um homem em primeiro plano, segurando 3 espadas, com um sorriso que não é de alegria. Essa curva aqui no lábio, isso aqui é pura arrogância. Este ser está em movimento, vocês percebem? Tem o cabelo sendo jogado ali. Ele está olhando por cima do ombro com a postura de vitória conseguida a qualquer custo. Ele está olhando para trás. A gente confirma isso observando então que ao fundo aqui nós temos 2 figuras que se afastam, cabisbaixas, ombros caídos. Um deles até leva ambas as mãos para o rosto, a esse que está bem aqui no centro. Ele está desacorçoado. Até as nuvens desenhadas aqui no céu trazem tons mais ambíguos. E a água aqui ao fundo, ela está agitada, ela não está plácida, não. A sabedoria de Edward Waite e Pamela Colman Smith, não é mesmo? Esse aqui, em primeiro plano, é a figura que venceu. Mas venceu sozinho. E as espadas que restaram jogadas aqui no chão mostram o custo dessa vitória, o isolamento. Simbolicamente, essa carta então fala de vencer pelo caminho errado. Também sobre dissimulação, discursos que convencem, mas não curam, e sobre aquela sensação de ter ganhado a discussão, mas perdido a conexão. É um arquétipo de vitória vazia. E ele conversa diretamente com a armadilha que Touro e a segunda casa já nos apontaram. Sustentar a posição às custas de vínculo e verdade. Mas a jornada dessa alunação não parou só aqui não, hein? Graças a Deus! Temos um segundo arcano que surgiu, que foi o arcano do arco-íris, o 10 de copas, uma das cartas mais luminosas do tarô. Aqui nós temos o ápice deste naipe, copas, águas, emoções, o casal de braços abertos, contemplando esse arco-íris que traz as 10 taças no céu, as crianças dançando, brincando, uma casinha ali no fundo, em meio ao verde fértil, a um riacho. É a imagem da plenitude emocional realizada, não apenas como uma conquista, mas como um estado de ser. A travessia entre essas 2 cartas, como é que a gente sai desta vitória que trouxe somente vazio para esta plenitude emocional, é o coração deste episódio. E a gente já sacou que essa travessia toda, ela não acontece somente pela razão. Ela acontece pelo corpo, pelo sentir e pelo que o oráculo das lobas chega agora para coroar. Fechamos essa lunação com a tia loba guerreira, às portas da caverna mística, junto ao fogo, com a carta da sensualidade. E ela chega exatamente no ponto certo. Depois da gente falar sobre acomodação, sobre vitórias vazias, sobre o que a gente tem que soltar, o oráculo nos devolve para o único lugar onde a verdade realmente se instala. A materialidade, o corpo físico. E ela nos diz, celebraremos nossos sentidos. A energia vital do corpo nos ensinará que prazer também é oração. Essa é a integração que a alunação inteira estava preparando, Lupitas. Porque não adianta soltar o que já não serve se a gente não volta a habitar o nosso lugar de verdade, o corpo, no presente. E aqui, quando o oráculo fala em sensualidade, ele não está falando só de sexualidade, que é, assim, acredito que seja a conexão que a gente faz mais rapidamente, né? A sensualidade aqui é a capacidade de sentir o mundo através dos 5 sentidos.
do sabor que a gente percebe sem pressa, do cheiro que desperta uma memória afetiva, da música que muda o ritmo até mesmo da respiração, da textura que acalma a pele e da beleza que faz os olhos demorarem ali um pouco mais, da forma mais venusiana possível. Sensualidade aqui então é presença encarnada. É estarmos inteiras dentro do nosso corpo em vez de viver apenas da cabeça para cima, dando ouvidos aos desânimos, calculando, suportando, controlando, não arriscando, tentando manter tudo no lugar. É isso que causa esse sabor amargo nas vitórias. O valor próprio que a gente busca na segunda casa, a presença que Vênus cobra em Libra, a plenitude do 10 de copas só se completam quando paramos de tratar prazer como recompensa por bom comportamento e passamos a reconhecê-lo como uma forma de orientação. Porque o corpo também sabe. Ele percebe o que expande, o que contrai, o que nutre, o que esgota, o que oferece estabilidade e o que apenas mantém estagnação, nos mantém paradas. A feiticeira que abriu esse episódio e a mulher sensorial que agora encerra são a mesma força. Uma reconhece o que já cumpriu sua função e a outra nos ensina a voltar para aquilo que ainda pulsa, aquece, arrepia, alimenta, devolve presença. Juntas, elas nos lembram que estabilidade de verdade não é permanecer imóvel, é conseguir continuar dentro de nós mesmas enquanto a vida vai se transformando. É assim que a gente corre com lobos. Esse foi o nosso episódio da Minguante em Touro. E, como a lua nunca para, a gente tá na fase que tá ensinando a soltar, mas já começa a se perguntar o que a gente vai criar com o espaço que a gente abriu depois de finalizar essa alunação, não é mesmo? Na próxima semana a gente vai chegar à lua nova em Leão, enquanto Marte entra em Câncer. Fogo e água, coragem e sensibilidade, impulso de aparecer e instinto de se proteger. Leão vai nos chamar para acender a nossa própria luz e Marte em Câncer vai nos lembrar de que nem toda força avança em forma linear, de linha reta. Algumas protegem, recolhem, sentem, para daí ter a capacidade de agir. São esses os mistérios da nossa ciclicidade. Aprender que o fogo não precisa destruir a água e a água não precisa apagar o fogo. Quando os dois se encontram com consciência, o desejo ganha raiz e o sentimento ganha direção. Se você gostou deste episódio, ficou comigo até o fim, obrigada! Deixe também o convite para o Portal 10 da Roda das Lobas, a prova da expressão autêntica que vai chegar no portal 8/8, olha só. Aqui na playlist do canal e também no Spotify do projeto Transformando Meninas em Lobas. Tem link para todas as nossas redes na descrição do vídeo. E faça uma produtora de conteúdo feliz, deixando um comentário, um like, enviando para aquela amiga loba que também precisa prestar atenção nos ciclos, ok? A gente se vê nas nossas redes. Um beijo!